Olá amigos, tudo bem? Sou o professor Maurício aqui da Universidade de Cruz Alta. A gente vem falar dessa situação aí dos gafanhotos, dessa nuvem de gafanhotos que está acontecendo em outros países e que tem a possibilidade de chegar no nosso estado. Primeiro detalhe tem, por quê? Nossa temperatura, ela deveria agora estar a 0 graus, a 5 graus. Ela não deveria estar a 25 graus, ou seja, a gente está numa condição atípica. E essas condições atípicas, elas favorecem com que esses organismos eles se dispersem. Ou seja, inseto depende muito da temperatura do ambiente. Havendo temperatura ideal, ele se multiplica e ele se dispersa. A temperatura ótima para inseto, ela começa a partir de 15 graus. Ou seja, a gente está agora no nosso inverno, que está iniciando, com temperaturas acima de 25. Ou seja, tem temperatura, tem vento, tem muito vento incidindo. Então isso favorece a dispersão do inseto. E a dispersão do inseto leva muito no sentido e direção de vento também. Ou seja, eu tenho também alimento que está disponível nas nossas áreas de cultivo. Ou seja, um prato cheio para que esses organismos eles se dispersem e eles venham a migrar para as nossas situações também. O ideal é que essa condição de temperatura não tivesse tão elevada, né? Isso impediria um pouco esse fluxo populacional. Mas, ou seja, a condição nossa que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul não impede com que essa população de gafanhotos venha até aqui, ou seja, há uma perspectiva sim de ela ocorrer e não é um fato novo. Essa dispersão de gafanhotos, essas populações, elas rotineiramente acontecem. O que muda um pouco é essa proporção. Onde que às vezes a gente tem nuvem de milhares, agora a gente tem nuvem de milhões, bilhões de insetos. E isso é impactante, uma vez que onde que essas nuvens incidir, seja em cultivos anuais ou perenes, isso vai sim impactar significativamente, principalmente na área vegetativa das plantas cultivadas. Uma relação é importante. Por que que isso acontece? Uma vez havendo uma grande quantidade de indivíduos num determinado ambiente competindo pela mesma fonte de alimento, faz com que esses organismos busquem novas fontes. E é isso que está acontecendo com os gafanhotos. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de gafanhoto no mesmo local e esses indivíduos eles têm que ir para outro local, senão vão morrer. Então, nessa lógica, eles começam a se aglomerar e começam a fazer essas nuvens. Só que o que acontece? Ao fazer essa nuvem, eles sempre estão no sentido de competição por alimento. Então sempre força essa dispersão contínua. É por isso que as nuvens se formam e é por isso que eles vão se dispersando ao longo desses ambientes e ao longo desses países, ou seja, percorrendo milhares de quilômetros. Um detalhe importante, se nós estivéssemos na nossa condição ideal de inverno, temperaturas frias, aquele ambiente nosso do Rio Grande do Sul de inverno, consequentemente a gente não teria essas populações porque o nosso frio iria impedir. Como a gente não tem esse frio e como a gente tem vento que favorece essa dispersão, uma perspectiva é muito forte que isso possa acontecer e possa sim vir a acontecer também no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que ficar atento, tem que abrir o olho, tem que monitorar, porque caso venha, aonde que eles ocorrem, eles são polífagos. O que tiver de alimento na frente, eles vão comer. Então isso é um detalhe importante, é algo que a gente tem que se ligar. Uma vez que essas nuvens chegando, é muito difícil a gente estabelecer qualquer medida de supressão populacional. Mas vamos que vamos, gente. Vamos monitorando e um abraço.